Olá pessoal, aqui é o professor Zé Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre tecnologia. Essa é a nossa semana 6 do projeto integrador do curso de logística. Em nossa semana 6 vamos falar sobre programação de projetos. Vamos entender como funcionam as questões de datas e cronograma de um projeto. Aproveitando também, mais uma vez, sempre é bom lembrar a todos de verificarem nosso material em nossa sala de aula virtual, que complementa o material que aqui é apresentado. Então vamos lá, vamos para a nossa semana 6, programação do projeto. Cálculo de datas do projeto. O cálculo de datas de um projeto é realizado por meio do desenvolvimento de um cronograma, que é uma representação temporal das atividades e marcos do projeto. Atualmente temos disponíveis vários programas que podem fazer esse papel, até mesmo planilhas eletrônicas são capazes de montar um cronograma de implantação com todas as atividades de um cronograma. E também temos aí softwares, específicos para o desenvolvimento dessa atividade. Existem várias técnicas e ferramentas disponíveis para calcular as datas de um projeto. O método do diagrama de rede, PERT-CPM, e o uso de software de gerenciamento de projetos são os mais comuns. Atividades e caminho crítico. As atividades e o caminho crítico são conceitos fundamentais na gestão de projetos, especialmente quando falamos de desenvolver e monitorar o cronograma do projeto. As atividades são aquelas tarefas individuais que compõem todo o projeto. Elas são as unidades de trabalho que precisam ser concluídas para alcançar o objetivo do projeto. Cada atividade tem uma duração estimada e pode ser dependente de outras atividades, ou seja, alguma atividade só pode começar após a conclusão de outra. Já o caminho crítico é a sequência de atividades que determina a duração total do projeto. O caminho crítico forma uma cadeia contínua onde qualquer atraso em uma das atividades afetará diretamente a conclusão do projeto como um todo. O caminho crítico é um conjunto de atividades que não tem folga, ou seja, qualquer atraso em uma das atividades resultará no atraso do projeto como um todo. Para identificar o caminho crítico, é necessário realizar uma análise de rede, geralmente utilizando técnicas como o método de caminho crítico, CPM, ou a técnica de revisão e avaliação de programas, PERT. Em termos de gestão de projetos, o CPM é um algoritmo que é usado para agendar as tarefas do projeto, enquanto o PERT é uma ferramenta de gestão de projetos usada para calcular o tempo consumido para concluir com sucesso as atividades do projeto. O caminho crítico permite que a equipe de projetos se concentre em atividades mais importantes e críticas para o sucesso do projeto, além, é claro, de ajudar a priorizar recursos e esforços para minimizar os riscos de atraso. Outra ferramenta muito utilizada é o gráfico de Gantt. O gráfico fornece uma representação visual do cronograma do projeto, mostrando atividades em uma linha de tempo. Cada atividade é representada por uma barra horizontal, cujo comprimento indica a duração dessa atividade, e sua posição ao longo do eixo horizontal mostra quando a atividade está programada para acontecer. O gráfico de Gantt permite identificar facilmente as dependências entre as atividades do projeto, mostrando como uma atividade pode afetar outras e ajuda na gestão das inter-relações entre as tarefas. O gráfico pode ser usado para acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo, comparando o plano inicial com o progresso real. Isso ajuda sobremaneira a identificar atrasos ou adiantamentos e a tomar medidas corretivas conforme for necessário. Temos ainda o histograma de recursos. O histograma é uma ferramenta gráfica utilizada na gestão de projetos para visualizar a distribuição de recursos ao longo do tempo. Ele mostra quantos recursos, como horas de trabalho, custos, quantidade de pessoas, são necessários para cada atividade do projeto em determinados períodos. Um histograma de recursos geralmente apresenta os recursos no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal dividido em intervalos de tempo, como dias, semanas ou meses. Cada barra do histograma representa a quantidade de recursos necessários para cada atividade ou grupo de atividades
durante esse período de tempo. Gantt final e baseline. O Gantt final é uma representação gráfica do cronograma final do projeto após todas as revisões e ajustes terem sido feitos. Ele mostra as datas de início e término que foram planejadas para cada atividade do projeto, bem como todas as dependências entre essas atividades, e também serve como uma linha de base para comparar o progresso real destinado ao projeto e identificar desvios em relação ao que foi planejado originalmente. A principal diferença entre o Gantt final e a baseline é que o primeiro é uma representação gráfica do cronograma final do projeto, enquanto a segunda é uma versão formal e aprovada do cronograma do projeto, que serve como referência para comparação com o progresso real. A baseline, ou linha de base do projeto, é uma versão aprovada, como dito, do cronograma do projeto. Ela serve como referência para comparação com o progresso real do projeto. Inclui as datas de início e término planejadas para cada atividade, bem como outros parâmetros importantes, como custo, escopo e qualidade. A baseline é estabelecida após a aprovação do plano do projeto e é usada para monitorar e controlar o progresso do projeto ao longo do tempo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Mais uma vez, eu reforço a necessidade de verificarem o nosso material, que complementa tudo que foi aqui colocado na sala de aula virtual. E aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos. Até lá!